Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo. Convido você a acompanhar os outros episódios que temos disponíveis aqui no canal, seja no YouTube, seja no Spotify. Se você já é ouvinte, já assiste o nosso canal, muito obrigado por você estar aqui novamente. Espero que você goste. O assunto de hoje é um assunto, para mim, um pouco triste. Eu não sei se você já pensou sobre isso que eu vou falar hoje aqui. É algo que, sinceramente, não me deixa muito feliz nem de pensar no assunto que nós vamos falar hoje aqui, tá? O quanto ele é triste quando isso tem que acontecer, tá? Quando uma promessa de Deus, ela não pode ser cumprida na nossa vida. E eu vou falar quando que isso acontece, por que que isso acontece, baseado aqui em Jacó 3. Jacó 3 é o capítulo que vamos estudar hoje. Então, como de costume, primeiramente nós vamos ouvir a narração aqui do capítulo na íntegra, de Jacó 3. Logo após, eu retorno com alguns comentários e lições. Esse assunto que eu considero bem chatinho de falar, né? Mas é importante a gente pensar sobre esse assunto e como que a gente pode se proteger para que isso não aconteça na nossa vida, tá bom? Então, estou muito animado para mais esse episódio, sei que vai ser muito bom. Muito obrigado pela sua companhia e agora vamos ouvir então Jacó 3. Capítulo 3. Os puros de coração recebem a agradável palavra de Deus. A retidão dos lamanitas excede a dos nefitas. Jacó adverte contra fornicação, lascívia e todo pecado. Aproximadamente 544 a 421 a.C. Mas eis que eu, Jacó, desejo falar a vós, que sois puros de coração. Confiai em Deus com a mente firme e orai a Ele com grande fé. E Ele consolar-vos-á nas aflições e defenderá a vossa causa e enviará justiça sobre os que procuram a vossa destruição. Ó, todos vós, que sois puros de coração, levantai a cabeça e recebei a agradável palavra de Deus, e banqueteai-vos com seu amor, porque podereis fazê-lo para sempre, se vossa mente for firme. Mas ai de vós, que não sois puros de coração, que estáis hoje imundos diante de Deus. Porque a não ser que vos arrependais, a terra será amaldiçoada por vossa causa. E os lamanitas que não são imundos como vós, não obstante amaldiçoados com uma dolorosa maldição, afligir-vos-ão até vos destruir. E vem rapidamente o tempo em que, a menos que vos arrependais, eles ocuparão a terra de vossa herança, e o Senhor Deus retirará os justos dentre vós. Eis que os lamanitas, vossos irmãos, a quem odiais por causa de sua imundície e da maldição que lhes caiu sobre a pele, são mais justos que vós, porque eles não se esqueceram do mandamento do Senhor, dado a nosso Pai, de que não deveriam ter mais que uma esposa nem concubina alguma, e que não deveriam cometer libertinagem. E agora eles se esforçam por guardar este mandamento. Portanto, por causa desse esforço em guardar este mandamento, o Senhor Deus não os destruirá, mas será misericordioso para com eles, e um dia tornar-se-ão um povo abençoado. Eis que os maridos amam as esposas, e as esposas amam os maridos. E os maridos e as esposas amam seus filhos, e sua incredulidade e seu ódio para convosco são consequência da iniquidade de seus pais. Portanto, em que sois vós melhores do que eles aos olhos de vosso grande Criador? Ó meus irmãos, temo que, a menos que vos arrependais de vossos pecados, a pele deles será mais branca do que a vossa, quando fordes levados com eles perante o trono de Deus. Portanto, eu vos dou um mandamento, que é a palavra de Deus. Que não mais os injurieis por sua pele escura, nem os injurieis por causa de sua imundície. Mas deveis recordar vossa própria imundície, e lembrar-vos de que a imundície deles lhes adveio por causa de seus pais. Portanto vos lembrareis de vossos filhos, de como lhes afligistes o coração por causa do exemplo que lhes haveis dado. E lembrai-vos também de que podeis, pela vossa imundície, levar vossos filhos à destruição, e seus pecados serão amontoados sobre a vossa cabeça no último dia. Ó meus irmãos, dai ouvidos a minhas palavras, despertai a sensibilidade de vossa alma. Sacudi-vos a fim de acordardes do sono da morte,
e livrai-vos das penas do inferno, para não vos tornardes anjos do diabo e serdes jogados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E então eu, Jacó, disse muitas outras coisas ao povo de Nefe, admoestando-os contra a fornicação e a lascívia e toda espécie de pecado, mostrando-lhes suas terríveis consequências. E nem a 100ª parte dos feitos deste povo, que agora começa a ser numeroso, pode ser escrita nestas placas. Mas muitos dos seus feitos estão registrados nas placas maiores, e suas guerras e suas contendas e os reinados de seus reis. Estas placas são chamadas placas de Jacó, e foram feitas pela mão de Nefe. E termino estas palavras. Então, o comentário que eu gostaria de fazer, baseado aí na capa desse vídeo, né, no tema desse vídeo, que é por que algumas promessas não vão se cumprir na nossa vida. Então, Deus, ele faz promessas a seus filhos. Ele fez promessas a nós antes de nós virmos esse mundo, e nós temos promessas que nós recebemos nessa terra. Promessas que nós recebemos na nossa bênção patriarcal, promessas que nós recebemos nas Escrituras, promessas que nós recebemos nos convênios que nós fazemos com o Senhor, promessas que nós recebemos por revelação que o Senhor nos dá. Então temos várias promessas que Deus nos faz. Essas promessas, de fato, podem nos ajudar a manter a esperança no futuro, a esperança de que no futuro seremos recompensados com bênçãos para nós, para nossa família, para nossa posteridade. Então, o Senhor, ele ama fazer, mas ele ama ainda mais cumprir suas promessas. Então, Deus, ele ama fazer promessas, mas ele ama ainda mais cumprir com suas promessas. E ele é muito feliz quando ele consegue cumprir com suas promessas. E quando que Deus não consegue cumprir com suas promessas? Quando que uma promessa ela tem que ser quebrada, digamos assim, ou ela não pode ser cumprida. Então, aqui no livro de Jacó 3, nós temos um caso desse assunto, um caso que trata disso. Aqui no versículo 3 e 4 do capítulo 3, diz assim, aqui está falando para os nefitas, né? É Jacó que está falando, e aí ele traz esse assunto à tona da seguinte forma. Mas ai de vós que não sois puros de coração, que estáis hoje imundos diante de Deus. Porque a não ser que vos arrependais, a terra será amaldiçoada por vossa causa. E os lamanitas, que são vossos irmãos, que não são imundos como vós, não obstante amaldiçoados com uma dolorosa maldição, afligir-vos-ão até vos destruir. E vem rapidamente o tempo em que, a menos que vos arrependais, eles ocuparão a terra de vossa herança, e o Senhor Deus retirará os justos dentre vós. Então aqui o Senhor traz um assunto bem interessante. Os nefitas tinham uma promessa de que eles alcançariam uma terra da promissão, que eles teriam uma terra da promissão. Mas aqui no versículo 13, 4, o Senhor alerta por meio do seu profeta que eles estavam sendo, muitos deles estavam tendo um coração impuro. E que eles estavam imundos diante de Deus. E que a não ser que eles se arrependessem, a terra, ou seja, aquilo que era para ser a promessa deles, seria amaldiçoada. Ela não se tornaria uma terra da promissão, mas seria retirada deles e seria dada a outro povo. Então, existem muitas promessas, na verdade, todas as promessas que Deus nos faz, elas dependem da nossa obediência, dependem de nós fazer o nosso melhor para guardar os seus mandamentos. Todos os mandamentos, eles vêm com uma promessa, e a promessa, ela é recebida por meio da obediência inicial ao mandamento no qual ela se baseia. Toda vez que recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Então, toda vez que uma promessa se cumpre na nossa vida, ela é em decorrência da obediência à lei na qual aquela promessa se baseou, ou do pré-requisito ao qual aquela promessa se baseou. E aqui Jacó alerta o povo nefita que eles não iriam receber a sua terra da promissão. Se eles se arrependessem, ela seria tirada deles e seria dada a outro povo. E muitas promessas na nossa vida, se nós não procurarmos viver em retidão e não nos arrependermos dos nossos pecados, essas promessas também serão retiradas de nós e serão dadas a outro. Então, muitas promessas de Deus na nossa vida,
elas podem não se cumprir se nós não vivemos à altura delas. Nós precisamos viver à altura das promessas que o Senhor nos fez. O Senhor faz uma promessa a nós e nós mostramos que acreditamos nele, que confiamos que aquela promessa vai se cumprir, não é simplesmente sentando e aguardando que um dia aquela promessa se cumpra, mas é hoje já vivendo à altura e do modo como que vai me tornar digno de realmente ver o cumprimento daquela promessa na minha vida. Se eu não vivo à altura do cumprimento daquela promessa, ela não vai se cumprir. E não importa qual foi a promessa, se foi uma terra prometida, se foi algo específico que o Senhor nos prometeu, se eu não viver à altura daquilo, infelizmente eu não vou receber. E por isso que eu falei no início do episódio que para mim esse é um assunto muito triste. Já parou para pensar como é triste pensar, ficou redundante, né? Mas como é triste imaginar que eu poderia estar recebendo uma bênção grandiosa na minha vida hoje, mas por causa das minhas escolhas erradas, eu não pude receber aquela bênção. Aqui para eles era uma terra da promissão. Essa terra da promissão, como eu falei, acredito, acho que no episódio anterior, pode ser para cada um de nós uma coisa específica. Pode ser encontrar um companheiro, uma companheira eterna, pode ser promessas relacionadas às coisas desse mundo, a coisas do mundo futuro. Pode ser realmente promessas que se cumprirão apenas após essa vida. Existem promessas que poderiam se cumprir agora. E independente de como seja essa promessa, se eu não viver à altura, se você não viver à altura dela, infelizmente nós não vamos poder receber. Isso se aplica também a outras áreas. Quando nós recebemos um chamado, por exemplo, do Senhor, o Senhor nos chamou. Mas para que as promessas daquele chamado se cumpram na minha vida, vai depender do modo como eu vou viver após receber aquele chamado. Vai depender do modo como eu vou me dedicar em magnificar aquele chamado, em elevar aquele chamado. Eu lembro uma vez que eu recebi um chamado e o líder que fez o chamado, após a minha designação, que ele me designou para aquele chamado, ele disse: "Pois bem, André, você foi chamado por Deus. Agora vamos ver se você foi escolhido." Aquilo me marcou muito, porque por um momento eu pensei que simplesmente por eu ter sido chamado significava que eu já tinha sido escolhido. Mas não. O Senhor disse: "Pois eis que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos." E por que não são escolhidos? Porque o seu coração está tão fixo às coisas deste mundo e almejam tanto a glória dos homens que esquecem essa lição. É que nós precisamos realmente viver à altura daquilo que o Senhor requer de cada um de nós. E aquela lição com aquele líder me marcou muito. Eu pensei, poxa vida, aquilo aumentou a minha responsabilidade. Eu fui chamado, realmente eu fui chamado, eu recebi a autoridade para esse chamado específico. Mas quem vai mostrar, quem vai se provar digno, se foi realmente escolhido, vai ser eu pela minha maneira de viver, pela minha maneira de procurar ter humildade, amor e servir realmente ao Senhor. Então, isso se aplica ao seu chamado. Você foi chamado, você foi chamada por Deus, mas só você vai poder mostrar se você realmente foi escolhido. Não é o líder que chamou você que tem que mostrar se você realmente foi escolhido. O que vai mostrar a escolha é você, é eu. E a mesma coisa se aplica às promessas. Recebemos promessas de Deus. Você recebeu promessas, eu recebi promessas. E o que vai determinar o cumprimento dessas promessas ou não? Eu e você. Eu e você é que determinamos como e quando as promessas serão cumpridas. Existem promessas que o Senhor faz que, devido à desobediência, elas acabam retardando, elas acabam demorando bem mais do que era previsto. Você lembra da história do povo de Israel que buscava a terra prometida, ou seja, a terra da promissão, ou a promessa que o Senhor fez para eles de dar uma terra específica? E lembra como eles ficaram vagando por muitos anos no deserto? E as Escrituras dizem que isso devido à sua desobediência à palavra do Senhor por meio do seu servo Moisés. Então, devido à desobediência, isso fez com que retardasse
o tempo para eles receber aquela promessa, para que aquela promessa se cumprisse na vida deles. Da mesma forma, eu e você podemos estar retardando promessas de Deus na nossa vida, que talvez ainda não se cumpriram pelo nosso modo de viver, que precisa ser melhorado. E também eu gostaria que com essa mensagem ninguém ficasse se sentindo mal ou se sentindo depressivo. Poxa vida, realmente eu sou um lixo, porque as promessas do Senhor não se cumpriram ainda na minha vida por causa da minha indignidade. Poxa vida, porque eu fiz essas escolhas erradas, eu estou condenado a perder todas as minhas promessas e nenhuma delas mais vai se cumprir. Saiba que isso só seria verdade se não existisse a expiação de Jesus Cristo. Graças à expiação de Jesus Cristo, tudo o que foi quebrado pode ser juntado novamente. Tudo que foi amassado pode ser recuperado. Tudo que foi machucado pode ser curado. Todas as coisas podem ser restauradas à sua perfeita e original ordem se for aplicado à expiação de Jesus Cristo. Graças à expiação de Jesus Cristo, independente que eu e você tenhamos sim feito escolhas erradas que talvez retardaram ou estão retardando o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, a partir de hoje, se eu e você decidirmos nos voltarmos ao Senhor com todo o nosso coração, poder, mente e força, nos colocar diante dele com o coração humilde, com um espírito contrito e buscar nos qualificar para que todo o efeito, ou pelo menos parte do efeito da expiação infinita, seja possível de ser aplicado na minha, na sua vida, o Senhor já vai nos ajudar. E o presidente Elder Uchtdorf falou que Deus é tão bondoso, tão amoroso e tão incrível que Ele pode fazer com que, inclusive, os meus erros e os seus erros se tornem em bênçãos para nós lá no futuro, se aplicarmos a expiação, se nos arrependermos. Por óbvio que isso não significa que, sabendo disso, eu e você podemos então ficar tranquilo, mergulhado nos nossos erros, continuar errando, afinal, daqui a pouco eu paro e eu volto atrás, me arrependo, uso a expiação e recupero. Quanto mais eu pensar assim, maior vai ser o preço que eu vou ter que pagar. Não que eu tenha que pagar um preço para ser perdoado, mas eu vou precisar pagar o preço de realmente me arrepender, de realmente me purificar, de me qualificar para que o poder da expiação possa ser aplicado na minha vida. E o ponto principal disso tudo é isso. Independente de onde você está hoje, de onde eu estou hoje, independente que nossas escolhas talvez de fato tenham retardado o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, se hoje decidimos nos voltar para o Senhor, voltaremos à estaca zero, voltaremos ao ponto de nos qualificar. Talvez demore um pouco mais, talvez não seja fácil, talvez inclua alguns desafios e sacrifícios, mas o mais importante é saber que, ainda que erramos no passado, se hoje escolhemos nos arrepender, as promessas de Deus retornarão para a nossa vida e elas serão cumpridas. Um outro ponto importante sobre as promessas de Deus é que, de fato, muitas promessas vão se cumprir nessa vida e muitas promessas não vão se cumprir nessa vida. E tá tudo bem. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena, e essa experiência terrena, ela tem um começo e ela tem um fim para todos nós. E então, muitas promessas não se cumprirão no período dessa experiência terrena, porque não deu tempo, porque não fazia parte do plano do Senhor, porque não era necessário que fosse agora, porque Deus tem algo maior pensado para mim, para você. Então, se algumas promessas não estão se cumprindo, apesar de você estar se esforçando para se manter fiel, para guardar os mandamentos, confie no tempo do Senhor. O Senhor disse em Isaías: porque meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos, e meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos. Porque o homem pode ver o que está diante dos olhos, porém Deus
vê o coração, Deus vê o futuro, Ele vê o todo, Ele vê tudo, todas as coisas, e tudo vai se cumprir no tempo dele e no momento melhor para mim e para você. Então, o fato que mesmo que uma pessoa se esforce para se manter fiel, se manter no caminho, guardar os mandamentos, e ainda assim não está vendo as promessas se cumprir na sua vida, talvez porque ela vai ter que ter a fé para esperar o tempo do Senhor, confiar no Senhor e nunca se esqueça, essa vida, a nossa vida é muito mais do que o tempo na Terra. A nossa vida, a sua vida não começou quando você nasceu e a sua vida não vai terminar quando você morrer. A nossa vida é eterna, nós somos filhos de Deus. Deus é eterno e, de fato, muitas coisas, a maioria das coisas não vão se cumprir nessa vida, mas se cumprirão depois, que na verdade essa vida é uma fração de tempo. Essa vida, como disse o próprio profeta Jacó, ela passará como um sonho, é um sonho. E o sonho nós temos durante a noite. A noite é apenas uma parte do tempo. A maior parte do tempo é durante o dia, quando passamos acordado. E a mesma coisa comigo e com você. O tempo que estamos nessa terra é uma parte do todo da nossa vida eterna, do tempo que nós teremos depois. Então, muitas promessas se cumprirão depois. E quer saber? Que bom que vão se cumprir depois. Que bom, porque vai ser bem melhor para mim e para você que muitas promessas se cumpram depois e não agora. Por quê? Um dia vamos entender. Um dia vamos entender e, inclusive, agradecer. Vamos dizer assim, Senhor, muito obrigado que tu não cumpriu aquela promessa quando eu estava lá desesperado, pedindo para que tu cumprisse no meu tempo. Muito obrigado que tu cumpriu essa promessa no teu tempo e que foi o melhor para mim, para minha vida. Então, muito obrigado por você acompanhar mais esse episódio e lembre-se sempre do grande risco que há de que muitas promessas de Deus não possam se cumprir na minha vida e na sua vida por causa da nossa obediência ou por causa da nossa desobediência. Então, que nós possamos reavaliar nossa vida, reavaliar as promessas que Deus fez para nós e pensar: será que eu, por causa do modo como estou vivendo hoje, não estou retardando o cumprimento de algumas promessas? E também pensar que muitas promessas realmente não serão cumpridas agora, mas será no tempo do Senhor. E chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado pela sua companhia, por ter ficado comigo aqui até agora. Muito obrigado. Espero que você esteja bem. Se você quiser, deixe um comentário. Pode deixar no Spotify, pode deixar no YouTube, tá? Para a gente interagir um pouco. Muito obrigado pela sua companhia. Convido você a ouvir ou assistir os outros episódios. Aqui no final do vídeo no YouTube vai ficar 2 sugestões para você continuar aí assistindo. Tem outras séries aqui no canal, tem sobre a vida e ministério dos profetas, tem uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil, tem livros em formato de audiobook para você ouvir, alguns já disponíveis, outros que eu estou gravando para colocar aqui no canal, mas tem vários, tem mais de 160 episódios de conteúdo para você acompanhar aqui no canal, tá bom? Convido você também a compartilhar com seus amigos, parentes, familiares, conhecidos. Espero que você tenha um ótimo restante de dia, que você esteja bem e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.